Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia, Matheus, tudo bem? Júlia, é muito bom tê-la conosco aqui no Força e Coragem. Vamos começar fazendo uma oração? Em nome do Vamos. Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Confiança, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos aí. Obrigado, Júlio, por estar aqui conosco. Eu queria que Imagina. você contasse um pouco sobre você aí, um pouco da sua vida, um pouco da sua rotina, e como foi que você me conheceu, como você chegou até aqui. Fica à vontade, Júlio. Bom, vamos lá. Eu me chamo Júlia, como todos já sabem, né? Eu tenho 38 anos e eu estava passando por um momento bem difícil da minha vida, né? Eu tinha acabado de sair de um relacionamento, de um casamento de 10 anos, e onde eu me vi perdida, na verdade. Eu me vi um tanto quanto sozinha, né? Nesse momento, quando você perde, né, o que você chama de estabilidade, você se vê Uhum. cheio de problemas, cheio de inseguranças, e aí você se remete a Deus, você lembra que Deus existe. Eu costumo dizer que a gente só percebe que Deus realmente não nos abandonou, e sim que nós o deixamos no cantinho quando passamos por dificuldades, né? Então Uhum. foi aí onde eu me voltei para minha fé, né? Eu voltei a buscar o que eu já tinha deixado de lado. Eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, sempre tive preceito, sempre li a palavra, sempre gostei e busquei muito conhecimento religioso. Mas durante esse tempo mesmo de casamento, eu acabei por deixar, né? Por não seguir mesmo, por abrir mão. A gente sempre tem aquela desculpa, hoje eu não tenho tempo, agora não vai dar Uhum. tempo. E eu fui abandonando isso. Isso me Esfriou. fazia muita esfriou muito. Mas isso me fazia muita falta. Eu sempre senti muita falta de ter o carinho de Deus na minha vida. Uhum. E no Instagram mesmo, eu sempre acompanhei diversas páginas católicas, sempre. E me Uhum. apareceu lá, de repente, tipo a jornada da vida interior. E eu falei, puxa, eu acho que é a minha hora, né? Eu acho que é Deus falando comigo e chegou o momento. Que legal. Eu li tudo sobre a jornada, eu achei super interessante porque me remetia ao dentro, né? Que era justamente o que eu estava Uhum. buscando naquele momento. Ter um equilíbrio interno para que eu curasse as feridas externas. Uhum. Então, eu me joguei de cabeça. Eu olhei, eu li, eu falei assim, tá na hora de buscar aquela ajuda que eu tanto tô clamando, né? Eu clamava a Deus por essa ajuda. Que Então, legal. quando apareceu, eu peguei mesmo com unhas e dentes, Matheus. Eu acho que, Que legal. assim, ler a proposta da jornada me fez abrir o horizonte para diversas coisas que até então eu tinha deixado de lado, né? Sim. E quando você diz na jornada que é uma coisa que vai te acalmar, né, de alguma forma, então aquilo eu me senti tocada naquele momento. Então foi Sim. onde eu me joguei mesmo de cabeça. Eu falei, eu vou aceitar porque eu acredito que seja um chamado, né? Entendi. Então podemos dizer que assim, o seu interesse pela jornada e por essa caminhada foi para tentar organizar o interior e se acalmar um pouco. Na verdade, eu precisava dessa organização, né? Eu não tinha muita escolha. Legal. Eu, Legal. eu, eu precisava dessa organização de alguma forma, porque eram momentos de muita ansiedade. Eu Uhum. lembro que logo no começo do primeiro episódio da jornada, eu ouvi isso de você, né? A Uhum. ansiedade, ela atrapalha muito a vida da gente. E faziam dias que eu não conseguia descansar, né? Eu Entendi. deitava e os problemas me consumiam. Então foi muito importante mesmo. É muito complicado, né, Júlio? Quando a gente está passando por algum momento difícil, como você falou, né, que falta um pouco do chão, a gente normalmente deixa com que esse problema drene todo o nosso emocional, né? Vai embora.
o nosso emocional vai embora. E aí, quando a gente tenta fazer alguma coisa, quando tem que dar atenção de qualidade para os filhos, por exemplo, ou para algum assunto do trabalho, não tem aquele mesmo vigor emocional porque você está drenada por um determinado assunto, né? Você tem um menino, não é? Como é que é o nome dele? Tenho, é Manuel. É Manuel, né? Legal, eu não conhecia, não sabia É, o nome dele, Manuel. Que legal. é o Manuel. E eu lembro muito que quando eu comecei a jornada, eu fui me acalmando. E a minha Aham, calma foi passando para ele, porque ele também estava aham, ansioso naquele momento, né? Ele estava muito ligado. Eu lembro que o Manuel ele ficava muito elétrico e muito preocupado comigo. E eu aham. precisava passar tranquilidade para ele. Então, logo nos primeiros momentos, ele falava assim: Nossa, mamãe, você tá mais calma. Nossa, mamãe, você tá conseguindo fazer as coisas com mais paciência. Você tá conseguindo ajudar, né? Eu tava conseguindo, na verdade, ajudar ele também, né? Porque ele tava muito ansioso. E o Manuel é uma criança muito, como é que eu posso dizer, dedicada. Desde muito pequeno, ele sempre foi muito curioso pelas coisas religiosas. Isso é Olha muito que legal. interessante nele. Ele tem muita curiosidade. Ele quer porque quer fazer a primeira comunhão de qualquer jeito. Eu falei, você tem 7 anos, Manuel, calma. Daqui a pouco faz. Daqui a É, pouco faz. então. É. Você sabe que tem materiais aí para fazer catequese em casa, né? Eu Depois, vi, eu achei se super você tiver interessante. curiosidade, a minha esposa sabe tudo sobre isso daí. Se você quiser conversar com ela depois, tá bom? Ah, eu quero. Muito legal. As nossas crianças a gente educa em casa também, né? A gente dá educação religiosa em casa. Mas Sim. é curioso, Júlia, pelo seguinte, quando nós, principalmente que somos a rima de família, né? Vamos dizer assim, que somos a coluna vertebral da família em termos espirituais, em termos emocionais, quando nós estamos desequilibrados, quem está ao nosso redor não só sente o nosso desequilíbrio, mas como também assume parte do desequilíbrio para eles, né? Porque nós somos a sustentação emocional reta, vamos dizer assim, de dar conforto, segurança psicológica, né, aos que nos rodeiam. Então, quando isso falha em nós, logo as pessoas percebem, né, e começam também a sofrer as mesmas consequências, né, insegurança, agitação, ansiedade. E os filhos, principalmente, são o espelho dos pais, né? Então é Exato. curioso você dizer isso daí. Que bom que ele percebeu você. Então na Ele jornada, foi o meu isso foi. melhor Uhum. feedback. Então você gostou da jornada, isso foi isso que te decidiu fazer Foi. ingressar no Renova-me. Exato. Conta um pouco sobre a sua experiência com o Renova-me, com os exercícios, o que que você gostou, como é que você está agora, conta um pouco aí da diferença do Como eu que você disse para sente vocês, depois, né? como eu disse para vocês, eu sou uma pessoa um tanto quanto ansiosa. Eu acho que pela Uhum, profissão, né, quando a gente é professora, a gente precisa do imediatismo. Então eu queria muito que as coisas acontecessem no meu tempo. E isso me prejudica muito, e me prejudicava assim ao extremo, porque nem tudo acontece naquele tempo que você se programa. E nem tem que uhum, acontecer, né? E você não uhum, entende isso. Então eu era muito imediatista e muito, como é que eu posso te dizer, é, defensiva. Tudo que uhum, me diziam me atacava, parecia que me atacava pessoalmente. Então eu uhum, tinha que dar uma resposta imediata. Quando eu comecei a fazer o Renova-me, no primeiro módulo, tem dois tópicos que me fazem, fizeram toda a diferença. Eu costumo dizer que foi o antes e o depois. Que é o tópico número 1, 1.7, se eu não me engano, que é a uhum, imaginação, quando você fala da uhum, imaginação, e o 1.8, quando você fala do piloto automático. Aí eu uhum. percebi que eu vivi durante 10 anos no piloto automático e eu não tinha mínima noção disso. Eu falei, gente, que coisa, né? Tipo, como é que a gente consegue viver tanto tempo agindo de uma forma que não é a verdade? Tipo, você tem que pensar, você tem que respirar, você tem que, sabe? Não Sim, precisa ser de bate-pronto, né? Porque, na verdade, o que acontecia? As pessoas vinham falar e eu retrucava, porque eu me sentia muito atacada e eu não entendia o porquê. Eu lembro que logo nesse primeiro módulo eu recebi uma mensagem e eu olhei a mensagem
E naquela, imagina, se fosse antes, eu tinha pegado aquela mensagem, eu teria respondido para a pessoa de imediato, assim, aos berros, sabe? Mesmo com palavras escritas. E eu olhei a mensagem e eu falei assim, tá, deixa eu olhar, deixa eu ver, deixa eu entender a mensagem e depois eu vou pensar se eu preciso responder essa mensagem, se é Sim. necessário ou não. E eu olhei a mensagem e eu não respondi, porque não tinha necessidade de responder. Eu vi Aham. que era uma coisa que a pessoa estava falando, mas não era um ataque pessoal a mim. Ela só estava dizendo o que ela achava naquele momento. E eu tive o discernimento de ler aquilo e não seguir, entendeu? Deixar É. aquilo para lá. Então foi Deixa... muito Uhum. bom, tipo, Sim. Deixa eu só comentar um pouco aqui o que você falou até agora. Do piloto automático é muito curioso, porque é como se fosse um sono profundo, né? A gente põe as coisas e a gente faz as coisas como se a gente estivesse dormindo, assim, para a realidade, né? Cada coisa, cada atividade que a gente faz durante o dia, ela é cheia de detalhes, ela é cheia de sentido, ela é cheia de riquezas do momento presente que a gente perde porque a gente simplesmente está no piloto automático. A gente não consegue tirar o piloto automático, né? O piloto automático por si só é muito bom porque faz a gente automatizar as nossas ações, como por exemplo passar marcha no carro, né? Se a gente tivesse que raciocinar toda vez que fosse passar marcha no carro, a gente estava lascado. Mas ficar o tempo inteiro no piloto automático não é bom porque você não degusta, não saboreia o dia, né? E isso também ajuda a drenar o emocional. E a outra coisa que então você coloca é sobre a questão de ser explosiva, né? Na semana passada a gente conversou um pouco com a Fernanda. A Fernanda falou a mesma coisa, muito parecido com você, Júlia. Ela disse que ela tinha um temperamento forte e que ela explodia com facilidade, né? E que também a técnica que a gente estuda, que eu ensino, ajudou ela a criar justamente isso que você estava falando agora, esse espaço, né, entre o evento que acontece e a nossa resposta, né? Então, esse espaço ele é fundamental. Por quê? Porque às vezes a pessoa te disse alguma coisa e ela só quis dizer o que ela disse, né? Só que nossa cabeça faz 1 milhão de interpretações para completar a história e normalmente o nosso complemento da história é de um jeito negativo, né? Como se a gente estivesse sendo agredido, como se a pessoa quisesse nos prejudicar, enfim. Então, você conseguir respirar na hora que você encontra uma coisa que você não desejava, para você olhar um pouco melhor se aquilo é de fato uma ameaça, é de fato uma agressão, para daí depois dar a resposta, né? E é fundamental, muito bacana isso que você está falando aí, justamente isso que a gente trabalha bastante. O que mais? fez toda a diferença, né? Tipo, dali Sim. em diante eu comecei a notar que o meu tom de voz foi abaixando, porque eu era uma pessoa que usava um tom de voz também super agressivo e eu não Uhum. percebia isso, né? As minhas atitudes foram se modificando mesmo. Hoje eu procuro observar primeiro o que vai estar acontecendo, né? O momento presente, o que acontece nesse momento, para depois tirar uma conclusão. Não Uhum. adianta fazer nada de imediato. Às vezes é o que você mesmo disse. A pessoa só quis dizer o que ela quis dizer. Ela não está te Né? agredindo, né? Né? E isso fez diferença, tanto na minha vida pessoal quanto no meu trabalho. Porque quando a gente trabalha com crianças, principalmente, se você tem essa energia, né? Tipo, de imediatista, você vai passar tudo para a criança. Então eu vi os meus alunos exatamente refletindo tudo aquilo que eu era. E não era o que eu queria passar, era justamente o contrário, a tranquilidade. Hoje não. Hoje eu já vejo eles mais centrados, eles também fazendo as coisas com tempo, pensando. Até mesmo quando a gente lê uma história para uma criança, né? Quando você lê de uma forma muito altiva, você não passa a real daquela história, né? O real propósito daquela história. Você acaba passando algo vazio, você leu por ler. Hoje eu sinto mais. Eu vejo isso também quando eu rezo o terço, porque eu voltei a Uhum. rezar o terço. Isso é muito importante para mim, porque eu sempre gostei muito de rezar o terço. Eu tinha o hábito desde quando eu fiz catequese. E aí, quando eu voltei a rezar e eu consegui sentir as palavras, me fez toda a diferença.
Então é muito importante para mim isso. Foi um preenchimento por dentro, né? Uma coisa que me fazia muita falta. Sim. Então acho que completou. E hoje continuo mesmo com os exercícios. Eu acho que os exercícios de respiração, para mim, principalmente, são os melhores. Porque Uhum. assim, ele me acalma, ele me tranquiliza e eu consigo seguir o dia. Né? Sim. Então, muitas vezes no pause e espera, quando você fala, às vezes você está, Aham. nossa, naquele turbilhão do dia. Eu consigo tirar aqueles minutos e eu consigo respirar porque eu preciso daquele momento para me centrar Ah, e para voltar e render. E eram coisas que eu não fazia. Tipo, imagina, tirar 10 minutos vai me fazer falta, eu pensava, né? Não faz falta. Hoje sobra tempo, né? Hoje eu tenho tempo que legal. para brincar com o Manuel, para fazer as atividades com ele. Sobra tempo para a gente dar risada de coisas bobas até, né? Tipo que antes não sobrava. E eu tô Que impressionada legal. com como o meu tempo tá rendendo, né? Isso é muito bom. Se você até chegou a pedir recomendação de livros aí, né? Foi. Cheguei, tipo assim, é muito curioso isso. As pessoas se queixam muito disso, né? No meu tempo, eu não tenho tempo para nada. Meu dia é um turbilhão de coisas. Quando a gente começa a respirar, igual você falou, a gente faz a pausa, você começa a perceber o quanto de coisa a gente faz que não serve de nada, né? Júlio? Exato. Que é desperdício de tempo. Então você começa a focar mais, ter mais concentração naquilo que de fato é importante e depois sobra tempo. Isso é natural. Eu também sou prova viva disso, porque eu trabalho na indústria, eu trabalho de 8 às 5 da tarde, né? Tenho 4 crianças, então meu dia é agitado, meu dia é tenso, cheio de desafios, mas eu consigo achar janelas, né? Consigo achar momentos em que eu me concentro para fazer a missão aqui da Tenda São José, né? Do Renova-me, dessas coisas que a gente tem postado aqui para vocês. Eu não sei se você viu, essa semana a gente fez um vídeo muito legal na terça-feira. Falei sobre os 5 hábitos que a gente tem que parar de fazer para preservar a nossa energia emocional, né? A nossa mente calma. O pessoal gostou bastante desse vídeo. Então, o que acontece? Quando a gente consegue se dar conta do que está acontecendo dentro de nós, a gente tem um melhor governo das nossas emoções, das nossas ações, e aí tudo fica um pouco mais leve, né? Fica um pouco mais claro, mais nítido, e aí a gente vai caminhando. Você estava falando aqui sobre as tarefas, né? Como eu também estava comentando, nós somos muito tarefeiros, né? A gente entra numa tarefa, sai de uma tarefa, entra para outra tarefa. A gente está o tempo inteiro no modo de ação. Agir parece o mais importante. O que acontece? Quando você vai rezar, você pega o terço, tenta se acalmar, você está naquele piloto automático de agir, né? Então, por que você vai parar agora? Calma, filho, tem que pagar aquela conta, tem que ligar para fulano de tal. Você já pegou aquele negócio que a sua esposa pediu lá no correio? Então, assim, vem tudo na sua cabeça, né? Então, eu digo que as pessoas que estão entrando aqui no nosso perfil, estão nos acompanhando no nosso canal, elas me perguntam assim, Mateus, como é que eu faço para me concentrar mais na oração? Não há nada que na oração de fato você possa fazer. Porque o que acontece é que você está com uma mente agitada do dia, e aí quando você chega para rezar, sua mente vai estar agitada também, né? O que acontece é que você tem que tranquilizar, acalmar sua mente durante o dia, para que você chegue na oração com a mente em paz, com a mente tranquila, né? E é isso mesmo que você falou, a gente tem mais tempo. Júlia, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você citou aí várias coisas, né, como você era, né, do tom de voz, das atitudes enérgicas, né, e hoje você se vê menos impulsiva. Você se via super atarefada, super congestionada aí durante o dia, e hoje você está me dizendo que você consegue dar atenção de qualidade para o seu filho e rindo, né? Essas coisas, o Renova-me, né, esse método que a gente ensina, ele traz num nível natural, eu diria, né? No nível natural, no nível da pessoa humana, do psicológico humano, né? Podemos dizer assim, da sua parte humana, que é fundamental para a parte espiritual. Não existe parte espiritual desprendida do corpo. O Catecismo da Igreja Católica diz para nós, o homem não é corpo e alma, o homem é uma coisa só. Não podemos dizer que eles são duas coisas juntas e tal. Não, o Catecismo diz, o homem é uma coisa só. Então por isso que a gente tem que preservar. Mas a minha pergunta que eu queria te fazer é assim,
Faz um balanço para mim de antes e depois do seu relacionamento com Deus. Como você estava dizendo no iniciozinho, eu anotei aqui, né, que a sua espiritualidade estava um pouco esfriada, né, que você não estava mais indo à missa, que não estava rezando tanto, sentia falta do terço. Como é agora, Júlia? Como é depois do Renova? É totalmente diferente, Matheus. É tipo o acordar, pegar, voltar a ter uma relação com Deus que eu tinha deixado mesmo de lado. Antes, raramente eu pegava mesmo o terço, ou então lia a palavra, ou até mesmo assistia a missa online, porque aqui a gente, pelo menos aqui em São Paulo, está bem complicado para ir à missa presencial, né? A gente Uhum, está com bastante restrições, principalmente as capelas e igrejas perto da minha casa estão todas fechadas. Então, uhum, eu me via mesmo abandonando, eu tinha abandonado. E pelo fato de estar num relacionamento onde uma pessoa também não tinha o hábito de ter fé, nunca teve mesmo o hábito de ter fé, eu acabei abandonando. Eu rezava assim esporadicamente o terço e achava que estava tudo certo. Depois do Renova-me, não. Eu percebi que as coisas que eu tinha deixado de lado eram tão importantes que me faziam muita falta. Então, hoje, ao acordar, eu tenho o hábito de ler a palavra, o Evangelho do dia. Eu gosto muito de ler o Evangelho do dia para começar o meu dia. Então, antes de glória a qualquer Deus. coisa do dia, eu vou e leio o Evangelho do dia para começar o meu dia. E aí, ao longo do dia, eu vou buscando o entendimento desse Evangelho. Então, todas as pausas que eu tenho, em algum momento, eu vou tentando buscar o que eu não entendi no Evangelho, porque eu acho importante a gente compreender a palavra no todo. Eu não sei se é Aham, meio coisa de professor, que a gente tenta entender, né? Então, tá em alguns certo. momentos eu acabo buscando isso. Eu leio o Evangelho de manhã, e aí, durante o dia, eu tento classificar pedaços do Evangelho que, porventura, eu não tenha compreendido direito e busco o entendimento. Aí, durante o meu dia, eu transcorro normal, tipo, e à noite eu rezo o terço, Ah, porque que eu gosto maravilha. desse contato com Maria. Eu tenho uma coisa muito forte com Maria. E Eu também. aí, é uma coisa assim que eu não sei explicar, é muito importante. E aí eu rezo o terço todas as noites, né? É, mas com calma, com concentração. Geralmente eu espero o Manuel dormir, e aí é um momento só meu e dela. E aí eu faço a minha oração. É muito gostoso, é importante falar assim para as pessoas que não é uma coisa à toa. Eu não sei explicar com palavras o quão bem isso me faz. É só Entendi. sentindo mesmo, né? Só vivendo, Mas né? só vivendo. E para mim foi diferencial, sabe? Eu vi a minha mãe rezar o terço, Matheus, e eu não entendi a fé daquela mulher. Eu falava assim, porque a minha mãe é muito fervorosa com o terço. Eu lembro que quem ensinou ela a rezar o terço fui eu. Depois de fazer a primeira comunhão, ela não sabia rezar o terço. E ela pegou isso para a vida e ela tem uma fé. E eu falava assim, gente, eu ensinei, eu passei o conhecimento e eu não tenho mais a mesma fé que ela. E hoje eu me vejo rezando o terço da mesma forma que ela. Isso é muito importante para mim. Maravilha. Que legal, Júlia. Muito bom escutar isso. Eu fico muito, muito feliz de alguma forma poder ter te ajudado aí, né, nessa retomada de ter de volta essa intimidade com Deus, de ter mais equilíbrio emocional. Que eu acho que a gente pode resumir assim, né? Às vezes a gente fala equilíbrio emocional, fica muito vago, né? Porque pode representar muitas coisas. Hoje a gente ouviu um pouco do que isso significa para você. E eu fico muito feliz de poder ajudar, de você ter encontrado novamente esse caminho, né? E muito obrigado mais uma vez por ter Imagina. participado aqui comigo. Eu sei que acordar de manhã precisa ter força e coragem, né? Ah, eu acordo A todo dia. Marcela a Marcela está perguntando o que é o Renova-me. Marcela, Renova-me é um programa aqui, é uma experiência, é um curso online aqui da Tenda São José. A gente não tem as turmas abertas o ano inteiro, porque a gente forma turmas, né, para ir juntos ao monte. Eu brinco que a gente vai ao monte da cabeça fria e do coração quente, né? Acalmando as nossas emoções, os nossos pensamentos, para viver de forma mais serena, como vocês estão ouvindo aí a Júlia contar.
e para aquecer nosso coração de volta na fé, de volta na presença de Deus. Então, esse curso, ele abre com frequência, mas não está sempre aberto. Eu vou ter uma nova turma agora em abril. Nós vamos abrir mais uma turma em abril. Se vocês têm interesse de participar, deixa o nome aqui na bio. Na minha bio tem um link que você pode colocar lá o seu interesse. A gente vai fazer a jornada, vocês vão entender passo a passo de como tudo funciona. Alguém tem mais alguma pergunta para a Júlia aí, pessoal? Vocês gostariam de perguntar algo para ela? Bom, Júlia, se aparecer aqui alguma pergunta, eu te falo. Então, para a gente terminar, eu queria que você mandasse uma mensagem assim para a turma. Eu vou ler primeiro aqui um trechinho da Bíblia, para passar a minha mensagem que eu queria passar para você e para todos que estão nos ouvindo hoje aqui no Força e Coragem. E depois, na sequência, você faz uma mensagem sua aí, dá um recado aí para todo mundo do jeito que manda o seu coração, tá bom? Essa passagem que eu escolhi aqui para vocês hoje, ela está em Deuteronômio, no Antigo Testamento. É uma conversa entre Deus e o povo hebreu que estava saindo do Egito, né? Eles estavam chegando já na Terra Prometida. Deus falou assim: eu te entregarei essas nações. Está no capítulo 31, versículo 6. Deus diz assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados diante delas, porque seu Deus é quem vai com você. Delas, que ele está dizendo aqui, é das nações que eles iam enfrentar, né? Mas a gente pode trazer para nós como as nossas dificuldades, né? Como as nossas tribulações. Ele não o deixará e jamais o abandonará. Essa é a mensagem que eu escolhi hoje, ela está em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Tá bem? Eu selecionei para falar para você hoje, para todo mundo que aí acordou cedo para seguir a gente, a mensagem forte que a gente pode meditar e digerir ao longo do dia, ao longo da semana, né? Então agora eu deixo com você a mensagem aí para todo mundo, para a gente já ir encerrando. Eu sei que você tem seus compromissos agora de manhã também. Eu tenho. Vamos caminhando para o final. Vai lá. Bom, eu gostaria de dizer para todos que estão aqui, né, assistindo essa mensagem logo de manhã, como o Mateus mesmo diz, né, mensagem de fé, que persistam naquilo que realmente lhe fazem falta, porque às vezes a gente não sabe nem o que faz falta para a gente. E é uma coisa tão simples, né? Esse contato nosso com Deus, ele é diário, ele é construído dia a dia. Então, não desista. Eu acho que, assim, para aqueles que vão começar o Renova-me, que já estão interessados em conhecer o Renova-me, persistam. Vai ter momentos que a gente vai falar, puxa, será que vai? Será que não vai? Mas dá certo. É muito gratificante. Vai ter dias que você vai pensar que não vai conseguir. E quando chegar no final é tão gratificante, é tão bom, vai fazer tão bem para vocês, que vai valer a pena cada segundo. Até mesmo os segundos que você achou que não ia conseguir. Então, eu acho que tem que ter fé, tem que ter muita coragem e persistência, né? A gente tem que persistir naquilo que a gente busca. Se a gente tiver persistência e discernimento de entender o que realmente eu estou buscando naquele momento, tudo se concretiza. E tempo, eu acho que assim, uma palavra que resume o Renova-me: paciência. A gente não tem paciência. A gente quer tudo de imediato. O ser humano quer tudo de imediato. Então, se você tiver paciência de aguardar o tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Eu acho que desde do final do Renova-me, eu cheguei a comentar isso no grupo, né? Aconteceram coisas muito legais na minha vida, tipo, coisas que eu nem imaginava acontecer, estão acontecendo. Mas por que não acontecia antes? Porque eu não tinha paciência. Entendi. Muito obrigado, querida, pelas suas palavras aí. Tem algo mais? Não, só isso, Matheus. Eu queria agradecer muito o convite, me senti lisonjeada, né? Porque eu fiz o Renova-me agora em dezembro, né? Então, imagina, eu nunca ia imaginar ser convidada a dar um depoimento, mas eu estou muito feliz e eu espero ter ajudado as pessoas a entenderem um pouquinho de si. Legal. Muito obrigado mais uma vez, Júlio, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, partilhando um pouco da sua história, né?
dor partilhada, experiência partilhada, a gente cresce em conjunto, né? Cresce em grupo, né? Então as pessoas podem umas se alimentarem da experiência das outras. Então a sua mensagem aí de encorajamento é muito importante para todo mundo que está ouvindo e todo mundo que vai ouvir depois. Eu vou deixar essa live gravada aqui e aí todo mundo vai poder também ouvir mais tarde aí, aqueles que não tiveram tanta disponibilidade. Às vezes as pessoas vão dormir tarde, né? Não conseguem acordar cedo ou tem outros compromissos pela manhã, mas aí eu gravo esse vídeo para deixar disponível para eles. Mais uma vez, muito obrigado a sua disponibilidade, tá bem? Sucesso aí, estou à sua disposição sempre que você precisar, pode contar comigo, tá bom? Então, pessoal, vamos terminando mais um episódio aqui de Força e Coragem. Eu queria dizer para vocês que toda quinta-feira, às 6h17 da manhã, eu vou conversar com amigos, com alunos, com seguidores, pessoas que estão aqui curiosas. Então, podem me mandar direct aí se vocês quiserem, né? Querem me escrever no Telegram, se vocês quiserem participar aqui ao vivo, contar a história. Não precisa ter feito o curso para participar, mais para a gente bater papo, para a gente conhecer as pessoas, conhecer as angústias e tentar dar uma palavra de força, né, para todo mundo que está aí nessa superação, porque nós estamos passando por tempos difíceis. Então essa é a ideia aqui da Tenda São José, toda quinta-feira às 6h17. E às terças-feiras eu também estou fazendo um vídeo com conteúdo relacionado a esse tema, né? Como juntar a fé com o lado psicológico, com o lado humano, com a ciência. Também é uma coisa que eu tenho estudado muito, tenho me dedicado muito para aprender, e o pouco que eu estou conseguindo conhecer, eu estou repartindo com vocês, estou dividindo aqui com vocês e no Renova-me também. Nós temos a reflexão diária do Evangelho. A Júlia falou bastante sobre a importância do Evangelho, como o Evangelho alimenta a gente no dia. Então, se você quiser ter uma reflexão, quiser ter uma breve explicação e uma oração em cima do Evangelho, todos os dias aqui no nosso canal a gente tem reflexões diárias do Evangelho. Eu, inclusive, fiz um stories, vai ficar aí depois no destaque, contando como a gente produz essas reflexões diárias. Então, se você não viu, não deixa de assistir o stories, tá bem? Mais uma vez, Júlia, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui comigo desde as 6h17 da manhã. Eu quero terminar fazendo uma oração. Vamos entregar nosso dia a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nas suas maiores aflições, São José, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Tchau, Júlia. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Em nome do Pai, Tchau, do pessoal. Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Excelente dia e até a próxima. Tchau.